Olá pessoal, tudo bem? Na nossa última aula nós fizemos a análise durkheimiana do direito, ou seja, a teoria durkheimiana no direito, né? Como que nós teríamos aí uma visão sociológica do direito a partir de Emile Durkheim. E na nossa aula eu apresentei esse requerimento que foi julgado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, né, sobre o pequeno porte de pequena quantidade de maconha para uso pessoal. Nós precisamos analisar esse requerimento, esse fato contemporâneo, né, com a visão do Emile Durkheim, levando em consideração os 4 conceitos que nós aprendemos na aula. Primeiramente, a questão do fato social. Segundo, a questão da pena. Terceiro, a questão do crime. E por último, e finalmente, nós analisarmos a partir da solidariedade, que é aquilo que vai legitimar o direito na sociedade, segundo Durkheim, e que vai manter essa sociedade coesa. É interessante que vocês entendam como se dá essa análise do requerimento, por isso estou gravando esse vídeo para vocês, porque é uma das coisas que pode cair na nossa avaliação, ou seja, a avaliação de um fato contemporâneo a partir da visão durkheimiana do direito. Então, vamos passar a análise aqui desse requerimento. A decisão do STF, ela pode ser compreendida à luz de Durkheim como um exemplo de que o direito é um fato social, isto é, uma forma de regulação coletiva marcada por 3 fatores importantes: exterioridade, generalidade e coercitividade. Isso nós vimos na nossa aula, né? Eu expliquei esses 3 itens que fazem parte do fato social. O julgamento em si, ele mostra que o direito ele não é algo estático, mas acompanha transformações sociais e mudanças nas representações coletivas sobre determinadas condutas. No caso do STF, ele decidiu que o porte de pequena quantidade de maconha para uso pessoal continua sendo conduta ilícita, mas não constitui infração penal, permanecendo a pessoa sujeita à apreensão da droga, à aplicação de medidas não penais, como advertência, comparecimento em programa educativo e por aí vai. Veja, isso é interessante a gente entender que nessa transformação que a sociedade vai tendo, e a gente falou sobre isso na aula, né, não significa efetivamente que mudou de uma hora para outra, era crime e deixou de ser crime. Não. A sociedade mudou a sua forma de ver, por exemplo, o porte dessa droga, né, em pequenas quantidades, e é uma das questões que se coloca aqui, se é crime ou não é crime. Se vocês lerem a informação, está dizendo lá, é crime o porte de pequena quantidade para uso pessoal? Então, a primeira coisa que a sociedade está solicitando ao Supremo Tribunal Federal é justamente essa análise, porque a própria sociedade já mudou esse contexto. Tá? Continuando aqui, se a gente continua na ótica durkheimiana, significa que a sociedade ela pode reformular a maneira pela qual reage a certos desvios, sem necessariamente deixar de considerá-los indesejáveis. O crime, olha lá, para Durkheim, não deve ser entendido apenas como um ato individual, mas como um fenômeno ligado à estrutura moral da coletividade. Lembrem disso que a gente conversou na aula. Eu disse para vocês, crime não é uma coisa do indivíduo, da pessoa, daquele elemento, mas é algo que atinge toda a coletividade, que atinge toda a sociedade. Foi uma das coisas que nós frisamos bastante na nossa aula. Por isso, a decisão desse STF é relevante porque altera a forma de tratamento jurídico da conduta, deslocando essa conduta da esfera penal para uma resposta de natureza administrativa, o que se identifica com o quê? Com a mudança do modo como a coletividade e as instituições passam a interpretar a gravidade social desse comportamento, ou seja, qual comportamento? O porte de pequena quantidade de maconha. A coletividade, a sociedade, passou a interpretar a gravidade desse comportamento de uma forma diferente. Certo? E isso é que é importante a gente entender aí.
né? Além disso, a decisão ela evidencia a formação do direito na manutenção, a função do direito na manutenção da coesão social. Então, o STF ele reconhece a ausência de um critério legal objetivo para diferenciar o usuário do traficante. A lei de drogas já existia desde 2006, mas qual era o critério legal para diferenciar um usuário de um traficante? A pena é a mesma, né? A sociedade, ela para poder se manter coesa, ela tem que entrar em consonância, em concordância com as leis. De tal maneira que, quando existe essa dúvida, começa a se produzir, né, uma aplicação que a gente pode chamar de aplicação desigual da lei, e essa lei vai atingir de formas mais severas jovem pobre, negro, de periferia. Para enfrentar essa distorção, o STF fixou uma regra de presunção de uso pessoal para quem importar 40 gramas de maconha ou 6 plantas, né? Reservada aí a possibilidade de enquadramento por tráfico, quando houver elementos concretos de mercância, como balança, embalagem, registro de venda, variedade de substâncias. Veja bem que não se escapou da lei, né? O porte, né, da droga, ele não está completamente afora da lei, mas a mudança solicitou que a gente diferenciasse o que é um usuário do que é a mudança social, quero dizer, solicitou que se diferenciasse o que é um usuário do que é um traficante, e por isso mesmo, né, foi feito esse julgamento. Mas, entretanto, se houver elementos de mercância, ou seja, se houver elementos de que a pessoa estava vendendo aquilo com uma balança, uma embalagem, o registro de venda, né, que é aquele famoso caderninho, ou a variedade de substâncias, essa pessoa vai ser enquadrada como traficante. Bom, sociologicamente, isso mostra que o direito também atua para recompor a previsibilidade normativa, reduzir as arbitrariedades, reforçando o que? A função integradora. A teoria de Durkheim também ajuda a compreender, a relação entre pena e solidariedade social. Em sociedades complexas como a brasileira, marcadas pela divisão do trabalho, pela solidariedade orgânica, que a gente já viu que é na aula, o direito tende a se tornar mais diferenciado e especializado. Assim, em vez de responder da mesma forma com repressão penal, a ordem jurídica passa a distinguir entre situações diversas e a modular a sanção conforme a função social da norma. Ou seja, você não vai penalizar todo mundo do mesmo jeito. A gente discutiu isso na aula, né? Eu falei para vocês assim, é furto, tá? Mas furto em que contexto? Por que foi o furto? A sociedade encara o furto da mesma forma em qualquer situação. A lei, a letra fria da lei, ela tem lá qual é o apenamento para uma pessoa que comete furto. Mas as condições em que isso aconteceu podem mudar e muito aquilo que está sendo entendido ali. Veja lá, é isso que a gente conversou falando sobre Durkheim, e a gente disse o seguinte: para Durkheim, né, a pena não é um castigo imposto ao indivíduo, é uma forma de você restaurar a coesão social, de você fazer com que aquele indivíduo repense o seu ato, né, e reforçar aquilo que a sociedade acredita. Ou seja, se a sociedade acredita que o uso da maconha é algo ilegítimo, né, veja que aqui, em momento algum, ele deixou de ser algo reprovável pela sociedade. Ele deixou de ser crime, né, para não ter uma punição mais severa, a depender da condição que está sendo encontrada aquela pessoa. É isso que o Durkheim coloca, tá?
Então, a pena em si, ela não é um castigo à pessoa, mas uma forma de manter a coesão social e como posso dizer assim, ressaltar os valores que a sociedade espera que se tenha. A decisão do STF, né, expressa a lógica de afastar esses efeitos penais da conduta, mas não reprova, como é que eu posso dizer para vocês assim, ele afasta efeitos penais da conduta, mas ele não elimina a reprovação jurídica. Foi o que eu disse para vocês. Ele, ele converte essa reprovação jurídica em uma resposta que a gente chama de extrapenal administrativa, né? Então, continua sendo reprovado pela sociedade. Bom, portanto, essa decisão ela pode ser lida como uma expressão de uma mudança nas representações coletivas sobre o uso pessoal de maconha, bem como uma tentativa institucional de ajustar o direito às exigências de uma sociedade complexa. Em chave durkheimiana, o julgamento não significa ausência de controle social, mas redefinição da forma jurídica de controle com o objetivo de preservar a ordem social, reduzir as desigualdades na aplicação da lei e reorganizar a resposta estatal de modo mais compatível com a realidade contemporânea. É isso o que podemos ler, né, desta decisão, desse julgamento do STF a partir da ótica durkheimiana. Obrigado e a gente se vê aí nas aulas.